palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra hoje para a minha vida e para a tua vida, para o meu coração e para o seu coração, no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 1 adiante. Diz assim: o dia do Senhor. O tema da palavra significa e fala o dia do Senhor. Versículo 1: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Versículo 3, meus irmãos. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Versículo 6. Diante dele temerão os povos todos, os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão, com homens de guerra subirão os muros. Marchará cada um no seu caminho, e não se desviará a sua fileira. Glória a Deus. No versículo 8 diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: ninguém apertará ao seu irmão, mas marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada. Se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, e o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. No versículo 11, meu irmão, assim é a palavra do nosso Senhor Deus: e o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando as suas palavras, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, fazei isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassível, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende-se do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma benção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. No versículo 15: tocai as trombetas em Sião, santificai em jejum, convocai uma assembléia solene. Congregai o povo, santificai congregação, ajuntai os montes anciões, congregai as crianças e os mamam. Saia o noivo do seu quarto, e a noiva de seu leito conjugal. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. A palavra do nosso Senhor Jesus, meu irmão, no versículo 20: mas Judá será habitada para sempre em Jerusalém, de geração em geração. A palavra do nosso Senhor Deus, aqui ela nos fala da vinda do nosso Senhor Jesus, para vir buscar eu, para vir buscar você, para vir nos buscar, nos tirar dessa terra,
essa terra cheia de sofrimento, de tormento, essa terra cheia de idolatras, pessoas idolatras, incrédulas, víboras, serpentes, pessoas que servem ao diabo, ao inimigo. Pois o nosso Senhor Deus, Ele é misericordioso, pois Ele enviou o nosso Senhor Jesus para que sofresse por mim, para que sofresse por você, ali na cruz do Calvário, sendo apanhado no rosto, sendo cuspido no rosto, com suas mãos e pés furados. Na cruz do Calvário, Ele foi apregoado para salvar eu, para salvar você. Jesus, meu irmão, Ele derramou a sua última gotinha de sangue na cruz do Calvário, para que não vesse eu e você sofrendo nessa terra, para que nós não ficassem no atormento, na tribulação, para que nós sim tenha direito à vida eterna que é no céu. Então Jesus, ele sofreu isso tudo por mim e por você. E agora, meu irmão, Jesus está voltando para vir buscar os filhos dele. Jesus, ele vai separar os seus filhos como separa os bodes das ovelhas. Os bodes vão ficar à esquerda e as ovelhas à direita, assim como separa o trigo do joio. E não há nada, meu irmão, não há nada, minha irmã, que vai ficar impune nessa terra perante aos olhos do nosso Senhor. Porque o nosso Senhor Deus, ele vê tudo. O nosso Senhor Jesus, ele enxerga tudo. Muitas vezes eu e você fazemos coisas que escondemos dos homens e das mulheres dessa terra. Mas dos olhos do nosso Senhor Deus, da presença do nosso Senhor Jesus, nós não conseguimos esconder, porque Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que não dorme, Ele vê tudo. Então tem muitas obras que fazemos aqui nessa terra que vai nos atrapalhar, que nos atrapalham a ida de Jesus com Jesus. Se eu e você quisermos ir morar em Jerusalém, na nova cidade, aonde que lá não há tormenta, aonde que lá não há dor, não há tristeza, não há morte, pois lá só existirá felicidade, alegria, amor, carinho, que eu e você devemos a seguir Jesus. Se nós quiser ir morar no céu com Jesus, se nós quiser ir junto com Jesus na primeira ressurreição, porque a vinda de Jesus está próxima. A trombeta vai tocar. Jesus está chegando para buscar eu e para buscar você. Mas quando Jesus chegar, se Jesus chegasse agora, como é que estaria a tua vida com Deus? Como é que estaria a minha vida com Jesus? Nós devemos parar e refletir, porque a palavra do nosso Senhor Jesus, ela é pura e verdadeira e luz e clara. Ela é luz para os nossos pés e caminho. A palavra do nosso Senhor Jesus não é treva, ela é luz. Então como é que estaria a minha vida com Deus? Como é que estaria a minha vida com Jesus? E como é que estaria também a sua vida com Jesus se Jesus chegasse hoje para buscar os filhos dele? Será se nós estamos fazendo boas obras na presença do nosso Senhor Deus? Será se nós estamos buscando o nosso Senhor Jesus? Será se nós estamos obedecendo os mandamentos do nosso Senhor Deus? Será se nós estamos obedecendo os estatutos, a lei do nosso Senhor Todo-Poderoso? Será se nós estamos fazendo obras boas aqui nessa terra, para que quando Jesus vir, separar nós e colocar nós do lado direito, ao lado das ovelhas? Ou será se é o contrário? Será se nós estamos fazendo as mal obras? Será se nós está servindo ao inimigo aqui na terra? Será se nós está praticando a fornicação, o pecado, a prostituição? Será se nós estamos no vício da bebida alcoólica, no vício das drogas? Será se nós estamos cometendo pecado aqui nesse lugar? Será se nós estamos desse jeito? Então é bom que nós parem um pouco e reflita. Reflita sobre nós mesmos, sobre si mesmo. Como eu estou agora se Jesus viesse me buscar? Como eu estou agora se Jesus viesse buscar os filhos dele? Será se eu ou você iria na primeira ressurreição? Porque nós, meus irmãos, temos que ir na primeira ressurreição. Porque quando Jesus vir e voltar, essa terra já não vai ser mais a mesma. Porque se aqui tem sofrimento com o Espírito Santo de Deus, que está aqui ainda, que habita aqui nesse mundo, nessa terra, ele ainda te consola,
Ele ainda te guarda, o Espírito Santo de Deus, ele ainda te protege. Mas quando Jesus vier na terra e voltar para o céu, que levar os escolhidos deles, porque serão muitos chamados, mas poucos serão escolhidos. Aí o Espírito Santo de Deus, ele vai também para Nova Jerusalém, junto com Jesus e com Deus e com os filhos de Deus. Aí nessa terra não vai ter mais o Espírito Santo de Deus. Tudo isso que eu mais você, nós vimos pelas televisões, os jornais, filho matando o pai, pai matando o filho, irmão matando a irmã, mãe matando a filha, irmão matando outros irmãos por conta de herança, outras pessoas matando outras pessoas por dinheiro, pessoas decapitando as outras pessoas, decapitando os membros do corpo das outras pessoas. Se isso é horroroso para mim e para você, é terrível, mas o Espírito Santo ainda está aqui. Ainda está aqui. Está aqui para te consolar, para me consolar. Está aqui para te vigiar, para te proteger dessas coisas que estão acontecendo no mundo. Mas quando o Espírito Santo de Deus retornar aos céus, com os filhos de Deus e com Jesus, na vida de Jesus, aí, meu irmão, aí acabou-se. Não tem mais alegria, porque já não tem mesmo. Mas também não vai ter o Espírito Santo de Deus para te proteger, para te livrar do ladrão, para te proteger de uma bala, para te proteger. Não vai ter mais, porque o Espírito Santo, ele não está mais aqui, ele vai estar no céu junto com os filhos de Deus. Então, se nós já ficamos aterrorizados com essas coisas que acontecem nesse mundo, nessa terra, imagine, meu irmão, quando o Espírito Santo de Deus for embora, junto com os filhos de Deus, junto com as filhas de Deus, na primeira ressurreição. Então, meu irmão, reflita como anda a tua vida perante a Deus. Imagine você na grande Jerusalém, cantando, glorificando e exaltando o nosso Senhor Jesus, cheio de felicidade, cheio da glória de Deus, cheio do amor, do carinho, da paz do nosso Senhor Jesus. Seria bom. E é bom, meu irmão. Seria bom e é bom. Então que eu e você começamos a buscar mais a Deus. Começamos a entregar a nossa vida, o nosso caminho na presença do nosso Senhor Jesus. Obedecendo a lei, obedecendo os mandatos, os mandamentos, os estatutos do nosso Senhor Deus. Para que quando Jesus vir, Ele possa encontrar na minha vida, na tua vida, uma boa obra aqui na terra. Um bom filho obediente na presença dele. Um filho que teme, que obedece à palavra do nosso Senhor Jesus. Um filho que não anda no pecado. Um filho igualmente a Jó, que se desvia do mal e que seja fiel a Deus. Porque se eu e você tiver dessa forma, quando Jesus vier, nós somos separados para o lado das ovelhas, o lado direito. E nós iremos na primeira ressurreição, aonde que lá não há morte, aonde que na Nova Jerusalém não há morte, não há dor, não há tristeza, não há infelicidade, não há falsos, não há pessoas maus naquele lugar. Lá é o lugar santo, é o lugar de Deus, é a casa do nosso Pai. E que eu e você, meu irmão, podemos ir na primeira ressurreição. Então eu te convido, apressa-te os teus passos para o nosso Senhor Jesus. Arrependa-te de coração. Dobre os teus joelhos perante aos pés do nosso Senhor Deus. Humilha-te e segue os caminhos de Jesus. E recebe Ele, aceite o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus na tua vida e no teu caminho, como único Salvador, suficiente da sua vida e alma aqui nessa terra. E começa a andar com Jesus, começa a obedecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 32, perdão. Esse versículo ele se encontra no livro de João, no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Você quer conhecer a verdade, meu irmão? Você quer conhecer a verdade, minha irmã? A verdade está aqui, ó. Você conhecendo a palavra, você lendo todo dia um versículo da palavra do nosso Senhor Deus, é uma mudança na tua vida. Se todo dia você ler um versículo, todo dia você vai ter uma mudança. Se todo dia você ler 3, 4 versículos, todo dia
3, 4 mudanças na sua vida. E você vai conhecer a verdade de Jesus. A verdade é Jesus e Jesus vai te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus e Jesus ele vai te libertar. Te libertar de quê? Te libertar do pecado, te libertar da prostituição, da fornicação, te libertar dos vícios, das drogas, da bebida alcoólica, te libertar da mão do inimigo, da prisão, da cadeia de Satanás. Que é essas coisas que as pessoas fazem aqui na terra, fazendo mal com o próximo, o vício da bebida, o vício das drogas, o vício da prostituição, vício de idolatras, essas coisas porque as pessoas estão prisionadas, estão presas na cadeia do inimigo, estão servindo ao inimigo. E essas pessoas não têm força para sair da cadeia do inimigo com a sua própria força. Porque o inimigo ele tem poder, o diabo ele tem poder. O diabo era o primeiro anjo de confiança de Deus. O diabo conhece a Bíblia de fora a fora, de versículo a versículo. Então ele tem o poder, porque ele era um primeiro anjo de confiança de Deus. Mas como ele quis se adiantar, querer tomar o trono e a glória de Deus, Deus mandou ele para a terra e tomou tudo que Deus tinha dado a ele, a confiança. Tomou tudo. Mas o diabo tem poder. É por isso que ele prende as pessoas. É por isso que ele coloca as pessoas na cadeia dele. E a pessoa não tem poder. O ser humano, igualmente eu e você, não temos poder para lutar contra o diabo. Para sair dos vícios. Para sair das drogas, sair da cadeia dele. Isso tudo é a cadeia do inimigo. Vício, droga, bebida, prostituição. Sofrimento, tormento, casamento destruído. Os irmãos perdendo a unidade, a união um com o outro. Isso tudo é porque o inimigo está colocando tudo dentro da cadeia dele. E essas pessoas não têm forças para sair dessa cadeia, para voltar ao casamento de novo, para voltar à união, o irmão com o irmão, o amigo com o amigo, para voltar de novo a servir o nosso Senhor Jesus, para voltar a andar feliz, alegre, contente. Não tem mais, não tem, porque ninguém, ser humano, tem poder para lutar contra o diabo. Mas quando você dobra o teu joelho e coloca na presença do nosso Senhor Jesus tudo aquilo que você quer, que você não quer servir mais o inimigo, que você quer ir embora, morar com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Senhor Deus, no lugar santo, cheio de felicidade e alegria, aí sim, aí Jesus ele vai lutar por você. Nosso Deus ele vai lutar por você para te resgatar, para te saltar da cadeia do inimigo. E só Deus é que pode e que tem o poder de te libertar, de te transformar, de te curar. É só Deus. É Ele que tem a chave. É Ele que tem o poder para abrir o cadeado que o diabo está te prendendo. É Ele que tem o poder para quebrar todas as correntes. É Ele que tem o poder para derrubar todos os muros que estão na tua frente. É Ele que tem o poder para tirar todas as pedras, os espinhos que estiverem no teu caminho. É só Deus. É só Deus, meu irmão. Então busque, clame a Deus, ore a Deus. Aceite o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, como único e verdadeiro Salvador e suficiente da sua vida e da sua alma aqui na terra. Que aí Jesus vai te libertar da cadeia do inimigo, Jesus vai te transformar, Jesus vai te curar, espiritualmente como também carnalmente. E apressa-te os teus passos, porque Jesus está voltando. E que eu e você nos encontramos na Nova Jerusalém. E que eu e você ficamos ao lado direito quando Jesus vir. Que Jesus possa nos colocar do lado das ovelhas e não do lado dos bodes. Mas para que isso aconteça, que eu e você ficar, para que eu e você ficar do lado das ovelhas, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que andar nos caminhos de Deus. Então começa a refletir a tua vida da agora para frente, porque Jesus ele está voltando. Começa a te arrepender da agora para frente, porque Jesus está voltando. E Jesus ele vai vir como um ladrão. Ele não vai falar a hora, nem o segundo, e nem o dia, e nem o ano. É no piscado de olho Jesus está aqui. Pode ser daqui 1 ano, daqui 10 anos, ou pode ser até daqui 10 minutos. Só quem sabe é Deus. Pois na palavra do nosso Senhor Jesus está escrito, do nosso Senhor Deus, nem o Filho sabe o dia que ele vai voltar, mas sim Deus. Mas o que Deus colocou, o princípio, para nós saber mais ou menos quando Jesus estivesse voltando, é que ia se cumprir muitas coisas na terra. E essas coisas já estão se cumprindo. Pai contra filho, filho contra pai, terremotos em vários lugares, nação contra nação, já estão se acontecendo isso na terra. Esse é o princípio da volta de Jesus. Então isso aí é para que nós podemos ter um alerta. Deus falou que quando Jesus estivesse voltando, ia acontecer isso. Então Jesus está voltando. Vamos apressar os nossos passos para o nosso Deus.
Vamos abraçar os nossos passos para nosso Senhor Jesus e começar a nos vigiar mais nas palavras, aonde nós andamos, aonde nós pisamos os nossos pés. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Que essa palavra, meu irmão, ela fique no teu coração e fique também no meu coração e ela fala contigo. Muito mais e mais ainda, em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar esse ótimo dia cheio da paz, do amor do nosso Senhor Jesus, da alegria do nosso Senhor Deus e da felicidade do Espírito Santo e da proteção do nosso Senhor Jesus, que esteja na tua vida, em nome do nosso Senhor Jesus.